Muito obrigado. Eu vou dar agora a palavra à última pessoa que tem inscrita para intervir. Pedia que entretanto, já há mais inscrições. Portanto, dou a palavra a Maria José Henrique. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou Maria José Henrique, como o deputado João Oliveira já disse. Sou advogada, sou cidadã, como todos nós, não é? E ainda sou eleita na Assembleia Municipal de Mértola. Portanto, estou aqui nessas qualidades todas, que mais não são do que convergir numa só, que é de cidadã e mertolense. Eu estou muito preocupada, como de resto estamos todos nós, os presentes e os ausentes, acho eu, porque, para quem não sabe, porque Mértola é muito conhecida pelo património e pela caça e pelo Festival Islâmico, mas também há quem não conheça a realidade de Mértola. Mértola é um concelho com 1.240 km². Tínhamos 9 freguesias, infelizmente, a partir da entrada em vigor da nova lei das freguesias, passámos até 7, mas o território não diminuiu, não é verdade? O que tem diminuído e muito ao longo dos anos tem sido a população. De acordo com os resultados dos últimos censos, perdemos nada mais, nada menos do que 16,5% da população residente no concelho de Mértola, ou seja, perdemos 1.438 habitantes. Morrem muitos, porque temos um concelho de velhos, nascem poucos, porque as pessoas, isto não está para ter filhos, como as pessoas dizem, não é? Para lá ninguém quer ir, e os poucos que vão começam por se arrepender. Começam-se por se arrepender porquê? Porque se há 20 anos, por exemplo, tínhamos um centro de saúde e hospital, neste momento, e já há uns bons anos para cá, só temos centros de saúde. Se há 10 anos o centro de saúde funcionava 24 horas por dia, 10 há não sei quantos anos passou a funcionar só até às 9 da noite. E depois até às 6 da tarde. E depois às vezes nem funciona. Porque em termos de consultas de urgência, etc., tem que ir tudo para Beja, que fica a 53 km, ou para Castro Verde, que fica a 42 km. Ou ainda para Serpa, que também fica na ordem dos 50 km. As pessoas assim não se querem fixar, como é óbvio. Isto é um problema transversal a todo o interior do país, nós sabemos, mas que se está a agravar e muito. Isso foi em termos de saúde. A nossa conversa hoje não é sobre a saúde, mas é só para vos dar uma ideia. Os médicos nem querem ir para lá, mesmo que lhes ofereçam casa gratuitamente. Depois, em termos de justiça, que é daquilo que nos trouxe cá hoje, nós não compreendemos, não podemos compreender. As dimensões do concelho, já vos disse quais são. As freguesias eram 9, passam a ser 7 agora. Temos cerca de 7 mil e tal habitantes, porque os vamos perdendo muitos de ano para ano. E temos localidades, por exemplo, uma das freguesias que foi extinta, que é a freguesia de São Pedro de Solis, que vai fazer parte da União de Freguesias, portanto vão ser agrupadas 3 freguesias. Essa freguesia, por exemplo, tem lugares que distam da sede do concelho mais de 50 quilómetros. Da sede do concelho. Se tivermos em conta que a sede do concelho, Mértola, dista de Beja mais 53, temos uma ida e vinda de cerca de 206 obrigada, colega, 206 quilómetros. Agora eu pergunto, segundo a última proposta, Mértola está para encerrar, porque já em 2007, na tal proposta que ficou na gaveta, Mértola encerrava. Depois já houve uma proposta este ano em que encerrava Almodóvar e ficava Mértola. E depois, inexplicavelmente, perdoem-me, não sei se há algum colega de Almodóvar, mas se tiver, eu também já lhes disse pessoalmente, obviamente que eu não quero que o Tribunal de Almodóvar encerre, mas
é uma coisa que não se compreende. Se tivesse que encerrar porquê o de Mértola e porquê manter o de Almodóvar? E eu explico-vos porquê. Aqui nas minhas mãos tenho a estatística oficial e a estatística de secretaria da entrada de processos, tanto de Mértola como de Almodóvar. Mas já nunca compreendi porque é que a estatística oficial é diferente da estatística da secretaria. Parece-me que o número de processos deve ser o mesmo. Nunca compreendi isso, mas pronto, eu também estudei foi outras coisas. Não estudei esta coisa das estatísticas, portanto, se calhar deve ser por isso que eu não percebo. Mas ainda assim, seja a estatística da secretaria, seja a estatística oficial, os números são muito semelhantes. Há em tipo de processos em que Almodóvar tem ligeiramente, se calhar tem mais 5 ou 6 do que Mértola, há outros em que Mértola tem mais 5 ou 6 do que Almodóvar, mas a média em geral é a mesma. Depois é assim, não percebo, nunca consegui perceber porque é que, e eu digo isto porque em algumas reuniões que temos tido, já foi explicado pelo senhor chefe de gabinete da senhora ministra, que acho que já não é o mesmo, nunca conseguiu explicar de forma cabal, não sei se alguém aqui presente saberá, porque é que, por exemplo, no nosso caso, os processos no Ministério Público não entram para a estatística. Eu não sei, que eu saiba, em processo de crime, os processos nascem no Ministério Público, não nascem na Horta. Portanto, não consegui perceber. Não consegui perceber. E pronto, e muitas diligências, tipo cartas precatórias, tipo citações pessoais. Exatamente, exatamente. Não entram nas estatísticas. Eu não sei o que seria de um Estado de Direito sem estes processos, não é? Mas, pelos vistos, à senhora Ministra não interessam muito. Estes documentos que eu tenho aqui correspondem à estatística entre o dia 1 de janeiro de 2013 e o dia 20, hoje é 22, não é? Portanto, o dia 20 de junho, até ao final do dia, até o encerramento do expediente. Porque os do ano passado e alguns mais atualizados, o grupo parlamentar do PCP já tem, bem como todos os grupos parlamentares com quem nós reunimos em dezembro. Portanto, o grupo parlamentar do PCP, através do deputado João Ramos, que é o deputado eleito pelo Círculo de Beja, teve a gentileza de nos receber, bem como os outros grupos parlamentares. Portanto, entregámos uma pasta com toda a justificação. Ainda há justificação para aquelas que já disse. Eu acredito que muita gente aqui esteja na mesma situação, mas o meu concelho, que tem 1240 km², tem povoações que só têm autocarro um dia por semana. Referia-me, também não sei, acho que ainda não disse, a ideia da proposta é agregar Mértola a Beja. Portanto, agregar Mértola a Beja significa, voltando àquilo que eu disse há pouco, significa pessoas terem que se deslocar 200 e tal quilómetros. Significa que se essas pessoas não tiverem transporte próprio, têm que ir de véspera, como se fazia no século XIX, para ir ao médico. No século XIX era para ir ao médico, agora no século XXI é para ir a todo lado. Porque há realmente povoações onde a rodoviária não chega. É um autocarro da Câmara que lá vai um dia por semana, que as pessoas aproveitam para tentar marcar a consulta, para tentar fazer as coisas. O meu conselho é um conselho extremamente envelhecido, como já disse. Parece que a senhora Ministra entende que isto não é justificação, antes pelo contrário. Antes pelo contrário. Porque os velhos são os que menos recorrem aos tribunais. Boa desculpa. Os velhos são os que menos recorrem aos tribunais. Portanto, isso não é justificação. Também não será justificação o facto de, extinguindo serviços atrás de serviços, continua a contribuir para que o número em 2011 de perda de habitantes era de 1438, portanto, na década de 2001-2011 foi de 1438, foi de 1093 e nos últimos censos foi de 1438. Portanto, deve ser para dar um contributo para estes números aumentarem. Nós temos um tribunal novo. Novo. Foi inaugurado pelo ministro António Costa em setembro de 2000. Foi concebido para efeito. Não foi um edifício que foi aproveitado e vamos lá pôr aqui o tribunal. Não, senhor. Foi concebido para efeito. O município de Mértola, à altura, doou o terreno e o projeto ao Ministério da Justiça.
Portanto, isto até é um bocadinho ser enganado, não é? Porque doou para aquele efeito. Não doou para vir, quem sabe, a ser uma loja de chineses, não é? Portanto, é um tribunal. Pois não estou a ver ninguém que possa adquirir aquele edifício, nem fazer de lá nada sem serem os chineses, nem eles é que podem tudo. Aquele edifício foi concebido para o efeito. Tem gabinetes ótimos para todos os senhores magistrados. Aliás, andavam a meter água. Porque houve uma infiltração aí o ano passado e o dos magistrados, sim. Por acaso, o senhor doutor juiz não se afogou, não calhou, ele é grande e pronto. O ano passado, acreditem ou não, pronto, era uma questão simples na cobertura, era uma questão simples, mas que provocava danos graves. E o que aconteceu foi que a secretária judicial enviava mails, fotografias, enviava tudo e nada dava certo. Ela já estava na secretaria, em vez de estar no gabinete dela, porque o soalho já estava todo arrancado e as paredes todas castanhas. E eu resolvi que tinha que pôr termo àquilo. E como eu resolvi que tinha que pôr termo àquilo, e sou péssima para tirar fotografias, pedi aqui à colega Margarida Correia, que é a minha colega de escritório e é representante da Ordem na comarca de Mértola, que ela tem mais jeito para a coisa, e fomos ao tribunal e dos espaços de acesso público tirámos as fotografias. Confesso-vos que até tive que fazer uma simulaçãozinha, porque no dia que eu fui à casa de banho, estava um balde no meio da casa de banho e a água a pingar do teto. Mas quando fui tirar as fotografias, já havia 4 ou 5 dias que tinha chovido e já não estava água no chão. E então eu tive que tirar um bocadinho de água para o chão. Tirei as fotografias, ou melhor, a Margarida tirou as fotografias e mandámos para o Correio da Manhã. Que é assim que este país funciona, infelizmente. Parece que nós vamos para a faculdade, tiramos direito, uns vão fazer o estágio na Ordem dos Advogados, outros vão para o SES, mas o que funciona é o Correio da Manhã. E então mandei para lá as fotografias. E, efetivamente, passados 15 dias, já andava lá um engenheiro a fazer o orçamento e, passado pouco tempo, estava o problema resolvido. Portanto, era o único problema que tínhamos isto para vos dizer, que era o único problema que tínhamos no Tribunal de Mértola. Já não temos há um ano e tal, porque, graças ao Correio da Manhã. E pronto, e a mim e à Margarida, naturalmente. Os nossos magistrados acumulam com Almodóvar. Eles não estão aqui e não me mandataram para transmitir a posição deles. Mas como eu também sei que eles não vão ficar chateados comigo e não os vou identificar, todos os que lá estiveram no tribunal, quando os encontro, porque o Tribunal de Mértola é uma comarca de primeiro acesso, portanto, normalmente é muito raro um juiz ficar mais do que um ano, ou um procurador até. Mas quando os encontro, eles dizem que é, porque eles acumulam com Mértola e Almodóvar. Acumulam Mértola e Almodóvar, tanto o procurador como o juiz. Eles dizem o quê? Vão encerrar Mértola e manter Almodóvar? Eu não acredito. É que Mértola é um apartamento. Tem cortinas a esconder as torneiras. Almodóvar. Ai, sim, obrigada. Almodóvar. Tem cortinas a esconder as torneiras. Não tem sala de advogados. Não tem coisíssima nenhuma. Mas eu não vim para aqui dizer mal de Almodóvar, confesso. Eu vim só para... refiro-me a isto só para perceberem esta arbitrariedade. Mértola, ao contrário, tem sala de advogados, tem 2 celas para presos, tem gabinetes para toda a gente, tem biblioteca, tem garagem, tem tudo isso. Não paga renda, porque, como já vos disse, é propriedade do Ministério da Justiça. Tem funcionários excepcionais. Tem tido bons magistrados, os processos andam bem. Se calhar, se eles fossem mais mandariões, olha, se calhar os processos, o número era mais elevado e se calhar não nos fechavam as portas, não é verdade? Mas pronto, tem corrido bem. Isto o que é que vai contribuir? Vai contribuir, se caso, e eu espero que não, não é? Confesso que já não tenho grandes esperanças, caso o Tribunal de Mértola se transforme na famosa secção de proximidade, não sei muito bem o que é que isso é, deve ser um guichê em que as pessoas vão lá deixar um papel qualquer, não faço ideia. Se transformar numa secção de proximidade, os funcionários vão embora, os familiares que os vêm a visitar ou que estão com eles provavelmente vão embora, outras pessoas não querem, como a empresa vai se querer fixar num sítio onde não tem tribunal, onde não pode resolver os litígios, não vai querer. Os advogados, somos 7,
Parece que é pouco, né? Mas num concelho com 7 mil e poucos habitantes, somos 7. E uma solicitadora, 7 advogados e uma solicitadora, provavelmente ponderarão em fechar as suas portas e ir para outro sítio. Porque imaginem só, por exemplo, no âmbito do apoio judiciário, sim, porque quem presta, quem suporta o apoio judiciário não é o Estado, como deveria, não é como todos sabemos, somos nós, os advogados. Porque isto para o Estado é uma pechincha. No apoio, dizia eu, no âmbito do apoio judiciário, por exemplo, se eu passo a pertencer à comarca de Beja, eu sou nomeada para um processo na comarca de Beja, que vai ser julgado no Tribunal de Beja, tenho escritório em Mértola, não tenho direito a deslocações, não tenho direito a nada, ganho exatamente o mesmo, ganho quando me pagarem, né? Ganho exatamente o mesmo que se fizesse o julgamento ali a 100 metros do meu escritório, no Tribunal de Mértola. Portanto, vai encarecer a justiça para os cidadãos. E é um absoluto, é uma forma mais brutal que conheço de negar aquilo que é um bem tão precioso, que é o meu acesso à justiça, aos cidadãos do Concelho de Mértola, porque é impossível. As pessoas, com o aumento das taxas de justiça, com todas estas coisas, já têm as dificuldades que têm. Para ter apoio judiciário hoje em dia já é praticamente preciso ser indigente, se bem que depois às vezes vejo pessoas com salários de 1.200 ou 1.500 euros que têm, também ainda não percebi muito bem como é que isso acontece. Mas pronto. As pessoas, não sei, se calhar vão resolver os conflitos ao estalo, ou não sei como é que vão fazer, porque é impossível. É impossível uma pessoa tenha, se no Tribunal de Beja for marcado um julgamento que tenha a ver com cidadãos de Mértola e, sobretudo, sobre uma franja do Concelho, lá mais para os lados de Almodóvar, para as 10 da manhã, o cidadão não tem transporte público, chegue antes das 10 da manhã a Beja. Se for marcado para as 2 da tarde, o cidadão não tem transporte para voltar, nem sequer para a sede do Concelho. Já nem digo para a sua aldeia, digo para a sede do Concelho. Portanto, eu não sei que caminho é que isto vai levar, porque realmente vejo a senhora ministra muito obstinada, muito teimosa. Meteu isto na cabeça e não consegui perceber. Ninguém consegue perceber. Mértola está muito triste e vai ficar muito mais triste quando tiver que ir a Beja. Provavelmente não vai e fica tudo na mesma. Os litígios ficam por resolver ou, como eu já disse, serão resolvidos ao estalo. E pronto, era isto que tinha para vos dizer. Porque realmente é um caso... Eu sei que ninguém quer que nenhum tribunal encerre. A senhora doutora juiz, representante do Conselho Superior da Magistratura, há pouco dizia que a justiça precisa de ser reformada. Sim, claro que precisa. E se calhar até pode ter que passar pelo encerramento de alguns tribunais, não sei, não tenho esses dados. Mas há casos que são extremamente chocantes, como é o caso de Mértola.